A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amado Deus, graças te dou por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez para lecionar a sua palavra, quando fala do ministério do pastor. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus, pedindo assim licença para adentrar no seu lar, para falar 30 de maio, o ministério do pastor, lição 9. O texto áureo: eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas, verdade prática. Por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor Jesus Cristo. Leitura em classe diz: João capítulo 10, do 11 ao 14, Tito capítulo 1, 7 ao 11, 1 Pedro 5, 2, 4. Eu sou, versículo 11, João capítulo 10, eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Tito capítulo 1, versículo 7. Por quê? Porque provém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante, retendo firme a fiel palavra e conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, as quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Bom, só enfatizando aqui, como diz aqui 1 Pedro capítulo 5 e o versículo 3. O versículo do 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. Apacentai-vos o rebanho de Deus entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância. É a pessoa pregar a palavra de Deus por ganância ao dinheiro. O ponto dele, o alvo é dinheiro, encher os seus bolsos. Pastores que só querem encher os bolsos, não pregam a palavra por amor. Pega um versículo bíblico e fala de prosperidade para enganar as pessoas da sua igreja. Glória a Deus. Desse o Senhor não se agrada. Ganância, isso não é de Deus, senhores pastores. Se não tiver, Deus que vos abençoe. Glória a Deus. Introdução. Ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Muitas são as demandas internas e externas da igreja local. Entre eles, o cuidado para com que as pessoas do rebanho visitam os enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica, e constante desafio a se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. Não é fácil ser pastor. Não vou dizer que é uma profissão. É um ministério. Está dizendo aqui o ministério de pastor. Não é o ministério, olha a preposição. Não é o ministério do pastor. É o ministério de pastor. Porque tem pessoas que têm igrejas por aí. Eu sou pastor dessa igreja. Eu que mando aqui. É como eu quero. Carnudo. Glória a Deus. Pura na carne. Tudo é dele. Louvado seja eu, bendito seja meu nome. É isso que ele quer dizer. Eu sou pastor daqui. Olha, o ministério de pastor. Não, a preposição do, não é do pastor. O ministério é do Senhor Jesus, o pastor,
o sumo sacerdote, o pastor dos pastores. Glória a Deus. A igreja não é sua, senhores pastores que estão me ouvindo, viu? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus se responsabiliza com o que eu estou falando hoje. Glória a Deus, porque Ele está acima de tudo e de todos. Jesus, o sumo pastor. Olha, acabei de dizer. Jesus é o sumo pastor. Primeira parte da lição, item 1. A expressão grande pastor das ovelhas. Senhores pastores, grande é o Senhor. Mas respeitamos a sua função. Respeitamos o que o Senhor é. Eu respeito o meu pastor. Mas grande é só o Senhor. Ele está ali para administrar as coisas, os serviços eclesiásticos da igreja. Grande, como aqui já disse a introdução, é árduo ser pastor. Ele tem que se dedicar à oração, tem que visitar os enfermos, não somente o pastor, estou dizendo assim, o pastor, o bom pastor, se preocupa com as ovelhas, visita os enfermos, não por ganância. Glória a Deus. A expressão grande pastor das ovelhas que aparece em Hebreus 13:20 refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor. No Novo Testamento, marcado pela humildade e despojamento da sua glória. Ele foi chamado grande em seu nascimento. Lucas 1:32. O adjetivo grande enfatiza o quanto Nazareno é grande. Enfatiza o quanto o Nazareno é incompatível e mediador da nova aliança de Deus, entre Deus e os homens. Glória a Deus. O segundo item da primeira parte. O pastor conhece as suas ovelhas. Em João 10:14. O objetivo bom identifica Jesus como o bom pastor, que por amor protege e cuida das ovelhas. Lhe pertence, por isso, ele é o bom pastor. Tal expressão designa ainda a intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas. O bom pastor conhece as suas ovelhas. E você sabe ao contrário também? As ovelhas conhecem o seu pastor? Vou dar só um exemplo rapidinho aqui. Um certo cidadão, ele tinha muitas ovelhas e veio um certo homem, a roubou. Tirou as suas ovelhas e com o passar do tempo, o pastor que cuidava, era pastor de ovelhas, animal. Deu queixa na delegacia e disse que a ovelha estava em determinado lugar. Chegando lá, deu queixa na delegacia e a sabedoria que o delegado tem, colocou o pastor e a pessoa que tinha roubado a ovelha daquele pastor. Ovelha, não é humano não, estou falando aqui exemplo de ovelha animal. Colocou os dois e o delegado disse, bom, você é o pastor das ovelhas e ele é o ladrão. Vamos fazer assim, você sabe o nome da ovelha? O pastor disse, eu sei. Falou, e o outro ladrão mentiu e disse que sabia também. É só um exemplo que eu estou dando. Assim como o pastor conhece as ovelhas também conhecem a voz e o seu pastor. Não ouve qualquer voz por aí não, viu? Glória a Deus. Pois bem, aí o pastor disse para aquele ladrão, chama você primeiro o nome que você disse que conhece. Aí ele chamou e a ovelha não veio. Aí o delegado disse para o verdadeiro dono, disse assim, pastor, agora o senhor chame pelo nome. E quando ele chamou, a ovelha veio correndo, o delegado colocou ela em um determinado lugar, ela veio correndo, abraçou o pastor e foi aquela alegria e deteu aquele ladrão que não era o dono. Quer dizer, tanto o pastor conhece a sua ovelha, como a ovelha conhece a voz do seu pastor. Glória a Deus, você conhece a voz do seu pastor? Não está comendo qualquer comida por aí, que dizem por aí? Glória a Deus, isso só foi um exemplo, que o pastor conhece as suas ovelhas e as ovelhas também conhecem a voz do seu pastor. Dessas gostaram, não foi? Glória a Deus. O pastor dá vida pelas ovelhas. Uma das principais fontes da economia israelita era o trabalho pastoril. Os pastores cuidavam das ovelhas para delas obter o lucro diário. Esse é o contexto de que se valeu o Senhor Jesus para referir-se ao ensinamento contido na expressão bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Olha, Jesus já veio como bom pastor para dar vida dele por nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Será que tem algum pastor que daria sua vida pelas ovelhas? Responda você mesmo. Servo de Deus ou pastor? O ministério de pastor.
A segunda parte diz, as características do verdadeiro pastor. Olhe, caráter. Item 1, um caráter íntegro. Entre outras coisas, o exercício pastoral envolve a aptidão para ensinar, aconselhar e comunicar-se de forma clara com igreja local. Porém, essas características não são válidas se o caráter do pastor não for íntegro. Uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro é que sua palavra pastoral não se coadula com a sua vida. É o pastor, já que estamos falando de pastor, ele tem caráter. Se ele não tem, o que é que ele vai ensinar na igreja? Se ele foi consagrado, porque o ministério confiou nele. Ele tem que ter uma vida, o quê? Íntegra, honesta, sincera. Glória a Deus. Segundo exemplo. Exemplo para os fiéis e os infiéis. O texto bíblico de Timóteo 2:3, capítulo 3, versículo 2:3, afirma que o bispo não deve ser dado ao vinho, espancador, cobiçoso, de torpe ganância. Quer dizer, beberrão, pastor não pode ser beberrão. Espancador de quê? De ovelhas, sempre ofendendo, pegando a palavra de Deus. Não estou me referindo pastor espancador de mulher não, viu? Mas tem. Eu não sei onde tem, mas tem sim. Na igreja é uma coisa, em casa é outra. É ou não é? Glória a Deus. Só o Senhor Jesus sabe mesmo, porque eu não sei de nada, mas Jesus sabe de tudo. Pois bem, cobiçoso pelas coisas alheias. A igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar o seu líder, sinais claros do fruto. Não é você procurar defeito no pastor, não. Pelo amor de Deus, gente, não é isso. É você ver a vida do pastor como um homem de Deus. Uma vida íntegra, sincera. Não tem ganância pelas coisas. Glória a Deus. A coisa está muito boa, não está não? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Exemplo para a família. Não podemos esquecer que antes de ser exemplo para a igreja e com os de fora, o ministro do evangelho, em primeiro lugar, deve ser o exemplo para a sua família. Sua primeira comunidade é igreja. Governar sua própria casa com modestia e equilíbrio, criando seus filhos com respeito. 1 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 4. É o testemunho que toda a família cristã deseja experimentar na convivência sadia com o pastor, que é o esposo, pai e avô. Portanto, todo obreiro deve cuidar bem do seu lar, pois sem um devido respaldo, desde o seu ministério jamais terá credibilidade. Quer dizer, não é que uma pessoa, ele é um cooperador, já sou cooperador, o pastor se vire, o diácono, ele já é um pastor da igreja. Na falta do pastor, quem é que assume? Quem que abre da abertura no culto? Não é o cooperador? Não é o diácono? Não é o presbítero? Porque só o pastor. Glória a Deus. Então, o obreiro também é um pastor da igreja, mas tem um líder só, que é o pastor que foi consagrado, escolhido pelo ministério para administrar o serviço eclesiástico, a administração da igreja. É o pastor, não se lembre. Não é porque ele colocou você como cooperador, o diácono, você tem que passar na frente deles. Lembre-se que ele é autoridade ali, na igreja. É quem resolve, é o administrador da casa do Senhor. Glória a Deus. A terceira parte e última, o ministério pastoral. A missão do pastor, o termo pastor, no grego, poimen, no Novo Testamento, que tem um significado de apacentador de ovelhas, quer dizer, cuidar das ovelhas. Glória a Deus. Visitar. De acordo com essa definição, podemos afirmar que a principal missão de um ministro é cuidar das pessoas que receberam Cristo como Salvador, dando-lhes alinhamento espiritual através do ensino da palavra de Deus, como encontramos no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 40, versículo 11. O verdadeiro pastor cuida dessas... Olha, o verdadeiro pastor não é aquele que deixa as ovelhas à toa. Não sabe se irmão vinha, não vinha, não estou nem aí. Eu quero o meu, o que entra na igreja está bom. Não é isso. A ganância. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma missão polivalente. A missão pastoral também é múltipla, pois o ministério envolve o ensinamento e aconselhamento, e a evangelização e missões, bem como a pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento. Para além dessas responsabilidades, o pastor age como um bom conciliador e administrador eclesiástico dos bens e recursos humanos disponíveis para toda boa obra da igreja local.
Esta sobre os cuidados e gestão eficiente e honesta dos bens materiais, patrimoniais e das finanças da igreja local. O pastor é o administrador, tudo aquilo que adentra como fundo na igreja para comprar cesta básica, para pagar luz, pagar água. E às vezes alguém diz que dízimo e oferta não é importante. É importante sim, porque Deus realmente não precisa do dinheiro. Deus não precisa do dinheiro. E o dinheiro está onde? No bolso dos crentes. É nós quem bancamos ou pagamos água, pagamos luz através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Devolvemos e o pastor tem a sua administração como fazer. Por quê? O ministério e nós confiamos na palavra e no caráter de um pastor. Se nós não confiássemos, a gente não dizimava e nem ofertava. É ou não é? Glória a Deus. Confie no seu pastor. Se ele estiver fazendo coisa errada, o juízo vem. Vem pesado. Glória a Deus. Não é pegar o dinheiro do Senhor, suor nosso, e pastores ficar gastando à toa por aí. Glória a Deus. Tomara que não tenha esse tipo de pastor, porque vai pagar caro sim. O juízo de Deus vem. Aleluia. O cuidado com os falsos pastores. Quando Deus levantou Ezequiel como profeta de Israel, ele ordenou-lhe que ele repreendesse os falsos infiéis da nação. O Altíssimo considerava como falsos pastores os que apacetavam a si mesmo e não as ovelhas. Ezequiel 34:2. Exploravam o rebanho e não o poupavam. 34:3 de Ezequiel. Não demonstravam amor pelas ovelhas. São aqueles pastores que, quanto mais querem tirar, querem explorar, fazendo uma coisa ou outra, você tem que fazer isso para você ser abençoado, tem que fazer isso para você ter vitória. São pastores oportunistas. Falo isso com toda certeza e convicção, porque Deus se responsabiliza, Deus vai cobrar sim, explorando os fiéis, e os fiéis acreditam, eles têm fé, glória a Deus. Agora, contribui quem quer, vai de acordo com a fé de cada pessoa, porque eu não vou num lugar desse, sinceramente, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu tenho a mente de Cristo. Quem não tem sabedoria, peça a Deus. É fácil detectar esses pastores. E aqueles que pregam por ganância? Só vou pregar se o dinheiro entrar na minha conta. Esse é um falso profeta. Esses são falsos pastores oportunistas. Glória a Deus. Tomara que esse vídeo não chegue até eles. Se chegar, eu vou orar por eles também. Glória a Deus. Eles têm que saber a verdade também. Não é? Eu estou coberto pelo manto do Senhor Jesus. Aleluia. E cuidado. Diz a palavra do Senhor. Ai daquele que tocar no fio do cabelo do servo do Senhor. Não tente me tocar, pois ai de você, porque estou falando a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Não temo a homem nenhum. Não temo a ninguém. Eu temo somente uma coisa. É de ficar aqui nesse mundo. É isso que eu temo. Mas estou procurando me aperfeiçoar para chegar a um varão perfeito diante do Senhor Jesus. O próprio Deus é contra os falsos pastores. Olha, se Deus é contra, imagine eu. Se eu sou contra, imagine Deus. Ao contrário, tá vendo? Deus é contra esses pastores oportunistas. Glória a Deus. Ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever para Tito, quando a sua instrução pastoral ao jovem obreiro, que este estivesse firme e fiel à palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores, vãos enganadores, aos quais convém tapar a boca deles. Tito, capítulo 1, versículo 9 ao 11. Glória a Deus. Conclusão. O dom ministerial de pastor não é do pastor. Olha a preposição de, não é do. Porque a igreja não é do pastor. A igreja é do pastor Jesus e não do pastor humano. O ministério de pastor é concedido àqueles a quem Deus chama para servir a seu precioso rebanho, a igreja de Deus. Esta acha-se espalhada nas igrejas locais, que reúnem crentes oriundos de todos os lugares do mundo. Eles são os cuidados dos líderes
para serem alimentados com a palavra de Deus. O objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento do Evangelho de nosso Senhor e Salvador. 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 18. Portanto, o pastor precisa de graça divina para não fracassar em seu ministério. Oremos pelos pastores, compreendamos as suas lutas e os apoiamos com amor e carinho. Glória a Deus, está vendo? Veja o trabalho de um pastor na igreja. Ó. Glória a Deus. O pastor, ele apresenta a pessoa, aceitou Jesus. O pastor, ele batiza. Ó, a função do pastor. Isso é maneiro. O pastor faz o casamento, é ou não é? Primeiro, apresenta. Quem quer aceitar Jesus? Vem, ele apresenta para a igreja, né? O sinal que a pessoa em público aceitou Jesus, quando levanta a mão. Aceitei Jesus, pronto. Depois ele batiza, ou batismo. A pessoa vem e se batiza. Depois, o pastor quer casar, o pastor faz o casamento. Ó, o pastor apresenta, batiza, casa e ainda enterra. É ou não é? É o trabalho do pastor. Não é que ele seja obrigado. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Olha, ser pastor não é fácil. Você é pastor? Eu sei que não é fácil o seu ministério. Que Deus os abençoe. Fique em paz e me perdoe se eu falei alguma coisa aqui. Não foi por ofensa, mas o Senhor me garantiu em falar isso nessa noite, nessa lição, a respeito do pastor. Glória a Deus, mas falar bem e falar a verdade. Glória a Deus. Amado Deus, graças te dou mais uma vez por essa mensagem de hoje, que o Senhor tem me falado para mim, transmitir às pessoas a lição de hoje. O ministério de pastor. Sabemos que o Senhor é o nosso sumo pastor. É o pastor dos pastores. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Ame o seu pastor. Glória a Deus. Valorize o seu pastor. Que o Senhor vos abençoe. Fique em paz em nome do Senhor Jesus.